Vamos lá, apresentar a tela inteira. Beleza, pessoal. Então, vamos lá, né? Bom, banco de dados 2, que é a nossa aula aqui do dia 22, né? Hoje a gente começa com essa parte aqui do MER, na verdade, né? Que é essa parte do que a gente vai já verificar aqui, ó. Então, na verdade, isso daqui já seria o que? Os exercícios, né? Algumas partes aqui do que a gente já tem, ó, de enunciado e mais exercícios. Esses daqui, pessoal, é a parte do modelo entidade de relacionamento, tá? Então, vamos lá. Bom, a gente viu, então, ó, na semana passada, aquela parte do quê? De fazer, de iniciar, né? Toda que era a parte de atributo, tupla, tal. E uma parte ficou aí para vocês pegarem e darem uma revisada. Nessa parte aqui do resumo do modelo relacional, né? Tinha parte de exercícios aqui, ó. Inclusive, eu estendi lá para vocês, eu tinha mandado mensagem para alguns que tinham mandado, né? Com relação a essa parte aqui do modelo entidade de relacionamento para modelo relacional, vocês chegaram a tá fazendo alguns exercícios, tal? Vocês chegaram a verificar para a gente ver se tem dúvida em cima disso? Porque isso daqui é extremamente importante justamente para quê? Para a gente começar a aplicar agora a parte dos exercícios, né? Sem aquilo lá, a gente não consegue, na verdade, partir para isso. Então, seria mais importante, se vocês tiverem dúvida, a gente ver ou rever alguma das partes que tem lá, né? Para depois a gente partir até para isso daqui. Beleza, a 1 e a 2. Você conseguiu comparar, Caio? Se a 1 e a 2 pelo menos bateram um pouco ou não? Ou tá muito diferente? Se tiver muito diferente, a gente vai para os exercícios para dar uma olhada, cara. Desculpa, é diferente do que você disse? Do resultado. Porque lá, aqui até no próprio exercício, depois que eu coloquei aqui, ó, eu coloco também, né? Essa parte aqui do enunciado das respostas. Aqui, ó, das resoluções aqui, ó. Não cheguei a dar uma olhada, na verdade. Ah, não? Não. Porque aqui, ó, já tá até, eu acho que já no tempo, ó, dia 27 de agosto, na verdade ele já tá publicado, era para tá, né? Aparecendo aí para vocês, ó. Então, como a data já estava anterior ao tempo que eu coloquei da aula, então já é para vocês conseguirem pegar e ver algumas das resoluções do exercício que eu coloquei aqui no Zip. Peraí. Mas tranquilo. Tem mais alguém? Tem mais alguém que conseguiu fazer? Aparece aqui os arquivos. Só que a atividade 3 e a 4 eu não cheguei a fazer. Não. Foi da aula do dia 8. Uma lida você chegou a ver, pelo menos, ou não? Eu dei uma lida no arquivo que era a introdução ao MER, mas eu acho que ainda é da aula passada. Isso, exato. Ainda é da aula passada, esse cara aí mesmo. Não cheguei a dar uma olhada, não. Tá. Esse cara aqui do resumo, para você fazer os exercícios, você chegou a dar uma olhada nesse cara, então, né? Do resumo ao MER e modelo mapeamento relacional, né? Sim. Beleza, então essa é a base mesmo. Para fazer os exercícios, é esse cara aqui que realmente você teria que ter feito. Fechou, você conseguiu pelo menos fazer o 1 e o 2, né? Aí só ficou faltar comparar um pouco, né? Sim. Não, tranquilo. Então é isso mesmo, Caio. Fechou, cara. Bom, então vou fazer o seguinte, Caio. Dá uma olhada, fazendo favor, tá? Nessa parte aqui das resoluções que a gente vai ter aí. Aliás, a gente, na verdade, vai pegar pelo menos um deles aqui e iniciar, tá? Um dos processos aí, para a gente poder, pelo menos, continuar, então, dessa parte. O que a gente tem aqui é o seguinte, ó. Eu vou soltar aqui para vocês já a correção. Essas correções aqui, elas são o quê? São referente à parte do exercício do cinema aqui,
do MER e do modelo relacional. Então, a interpretação do texto, ela vai estar aqui, ó, em um vídeo, e aqui vai ser outros vídeos para fazer o modelo entidade relacionamento e o modelo relacional, tá? Então, conforme a gente tem aqui essa modelagem do cinema, né, vocês já têm aqui os vídeos gravados para fazer a correção, ó. Se vocês clicarem aqui em cima, ele já vai mandar para um vídeo para vocês, tá? Ó. Então, isso já seria, vamos dizer assim, a comparação da correção que vocês poderiam estar verificando, tá ok? Essa parte aqui, ainda na aula de hoje, do dia 22, a gente tem mais, né? Tem esse enunciado aqui também, ó, tá? Que seria o quê? O modelo entidade relacionamento desse exercício universidade. Esse daqui é um estudo de caso, né? Eles são um pouco grandes, então é por isso que consome um pouco de tempo, mas é importante vocês tentarem fazer, tá? Ó. Vou tentar abrir o PDF aqui, ó. Então, aqui ele vai falar, né, sobre o modelo de entidade de relacionamento, ele vai falar que você, na verdade, foi contratado para fazer a gerência, né, da universidade acadêmica, no caso, a modelagem. Aí ele vai contar um pouco aqui, ó, sobre o plano de negócio, né, dessa universidade, correto? Ele vai falar sobre quantidade máxima e quantidade mínima, ele vai falar sobre curso, ó, então, vai ter mais ou menos, então, toda essa parte de como a universidade funciona, correto? Podem ver aqui, ó, que ele coloca alguns números, mas lembrando, né, sempre quando a gente tem banco de dados, sendo mais que um, é muitos. Então, se eu tenho 2 relacionamentos, eu não interessa tantos quantos, vamos dizer assim, registros podem ser relacionados. Para um banco, ou é um ou é muitos, no caso do relacional, tá? Uma coisa importante que ele já dá, ó, para se fazer esse MER, você já tem algumas entidades e alguns atributos já definidos, ó. Um professor, ele tem o código do professor, o nome e inscrição no CFE. Um departamento, ele tem código do departamento, nome do departamento. Curso, ele tem o código do curso, o nome do curso. Disciplina, código da disciplina, nome da disciplina e descrição curricular, tá? Isso daqui eu peguei de um exercício desse cara aqui, ó, tá? Machado de Abreu, um livro muito bom, inclusive. Ok? Então, esse exercício aqui, ele é um pouco grande. Então, é por isso que eu já deixei aqui a correção para vocês, tá? Tá? Depois que vocês fizerem a leitura do PDF certinho, interpretação, correção do MER e MR. Então, a interpretação, na verdade, eu vou lendo, né, lá no vídeo. Deixa eu fechar até aqui, ó, e vou fechar o áudio também, tá? Ó. Mas comentando aqui, ó, eu já vou lendo um pouco no vídeo e vou comentando um pouco dessa interpretação do exercício, né? Aqui eu coloco faço algumas perguntas, na verdade, mais para vocês interpretarem, tudo tal, e aqui eu começo realmente a fazer o quê? A parte do MER, né? Ó. Eu estou utilizando para se fazer o MER, tá? O dia, o programa dia, por ele ser free, né? E por ser o mais fácil de usar. Quem quer utilizar o BR modelo também, não tem problema nenhum, dá para vocês conseguirem utilizar na boa. A única coisa é que o BR modelo, ele vai ter algumas coisas que vai ser um pouco diferente na parte gráfica, né? Então, por exemplo, às vezes no tipo de atributo que ele é multivalorado, ele não vai ser igual ao dia que ele coloca duas bolinhas, uma dentro da outra, duas elipses, né? Ele vai ser lá o asterisco, que é o que a gente está mais acostumado. Mas, enfim, aí é convenção de cada uma das ferramentas, de como ela interpreta, ou como você coloca a interpretação da ferramenta aí, tá? Dos gráficos aí, ok? Então, nessa parte aqui do vídeo, ele já começa a colocar para vocês essa correção, tá? Então, eu começo a interpretar e ele vai lá e começa a fazer, ó. Aqui, então, vocês têm bastante recurso de vocês verificarem. Primeiro façam, né, para depois corrigir. Aqui depois, ó, que eu já fiz o MER, eu já começo a fazer o quê? O modelo relacional, ó, o MR. Transformo o MER em MR, então em tabela, ó. Correto? Então, essa parte das tabelas, no final ele vai estar pronto também, ó. Tá? Então, isso daqui seria importante. Vocês conseguirem pelo menos treinar, tá?
para poder chegar até esse ponto que a gente está aqui, ó. E aí sim, vai ter mais exercícios aí, né, que eu coloquei. Essa parte do MER, geralmente é a parte mais, vamos dizer assim, prolongada, ela e a forma normal, na verdade, né? Como a gente está vendo uma parte de banco de dados Zoom, ela é a parte ainda que você consegue ter bastante a parte teórica, tá? Depois, tem mais uma vez, ó, para outras atividades aqui não avaliativas, né? Como vocês precisam fazer, isso daqui é um vídeo. Então, aqui, ó, é um linkzinho de uma corrente, então é um link de vídeo, né? Aqui são os enunciados dos exercícios. Aqui é correção, ó. Então, estou tendo um vídeo de correção. Aqui é enunciado. Aqui é correção, correto? E aqui são alguns dos arquivos que a gente tem dessas resoluções aqui. Tá? Então, isso daqui, pessoal, vocês não vão conseguir fazer em uma semana. Vocês teriam que fazer nessa e na outra ainda. Só que isso daí tem que ser paralelo com a nossa aula correndo, tá? Então, é por isso que eu já deixei aqui para vocês terem aí o material, né? Para vocês poderem ter base aí, para vocês fazerem e ter a correção e comparar. Isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Da aula passada, vamos ver aqui. Vocês têm alguma dúvida referente a esse material do MER em si? Se for o caso, a gente volta um pouco nele para poder pegar e reforçar um pouco mais. Essa parte teórica aqui é bastante importante, tá? Essa parte do resumo modelo relacional ou a parte de atributos aqui também é bastante importante. Se tiverem também, não tem problema. Eu posso revisar de um deles aqui para vocês. Eu acho legal dar uma voltada no resumo do MER, do mapeamento relacional. Fechou. Isso daqui é base, isso daqui não tem jeito. Eu também acho mais importante do que eu resolver os exercícios, tá? Porque os exercícios em si já estão gravados em vídeo, depois vocês têm chance de recuperar isso daí mais tranquilo. Agora, a explicação do MER realmente é um pouco mais chato. Eu concordo aí também. Então, deixa eu pegar aqui, ó, banco de dados, pegar a apostila desse cara aqui. Então, é a transformação, na verdade, né? Vou pegar esse cara aqui, ó. Então, vamos lá, tá? Bom, o banco de dados, então, é representado por um conjunto de tabelas, né? Que a gente também, muitas vezes, a gente chama de relação, correto? Uma tabela, na verdade, ela vai depender da outra, e é isso que, na verdade, a gente chama de relação, né? Ou conjunto de valores que se relacionam. Cada linha da tabela a gente chama de tupla ou n-upla. Por quê? Porque uma tupla, na verdade, é um conjunto de campos preenchidos, né? Totalmente ou parcialmente. E n-upla, na verdade, é que a gente nunca sabe qual vai ser o último registro da nossa tabela. Teoricamente, não deveria saber, né? Se eu não tenho um número limitado de linhas, né? O esquema de um banco de dados relacional é a definição de conjuntos de seus atributos que irão compor uma base de dados. Seria, então, o caso de ser a estrutura do banco de dados em si. É quando eu já tenho a minha base formada. Então, a gente já passou por uma série de etapas na base, né? Isso daí eu já tenho, então, o que a gente chama de esquema, tá? E a instância, né? A instância de um banco é toda essa estrutura que a gente já tem com dados preenchidos em um determinado momento, tá? Isso daí vai variar um pouco, tá? De tecnologia até. Isso daqui, na verdade, é o nosso modelo relacional na parte mais conceitual. Só que a tecnologia, quando você estuda alguma delas, a Oracle ou o SQL da Microsoft, você vai ver que a instância eles vão falar que é outra coisa. Então, confunde um pouco quando a gente está estudando, às vezes, essa parte mais teórica com a parte mais prática, tá? Uma instância do banco para o SQL Server, né, ele vai falar que é toda a estrutura gravada dentro de um disco, tá, em memória que a gente vai ter, tá? Só que toda a estrutura é toda a estrutura mesmo, tá? Vai desde o motor do SQL, vai desde o agendamento do SQL, vai N coisas lá carregados em memória, ok? Mas para a gente, por enquanto, é um pouco mais
simples, tá? Esse conceito. Então, é toda a estrutura que a gente tem com determinado dado naquele momento. Tá? Então, mudei de dado, atualizei meu dado, então, naquele momento eu tenho essa instância. Tá? Por exemplo, o que a gente tem de esquema, né? Tabela de usuários ali, eu tenho um código, eu tenho o nome, eu tenho endereço da rua, eu tenho número da rua, né? Número do endereço. E eu tenho a marcação ainda, né? De quais são os tipos de dados que são caracteres, inteiros, e a quantidade de caracteres também é uma coisa que marca se o meu campo é chave primária ou não, correto? Então, o esquema seria só mais ou menos essa parte de como a gente já vai montar. Observando ainda, é que isso daqui ainda não é tabela física, tá? É como a gente está projetando. Pode falar. Uma dúvida, o esquema é um conjunto de tabela ou é uma tabela mesmo? É um conjunto. O esquema é toda a preparação de estrutura que você tem pronta já para receber o seu dado. Uhum. Tá? Então, cada um não é um exemplo de esquema, então todos compõem um esquema, nesse Correto, caso. é isso mesmo. Uhum. Então, todas essas 3 tabelas que a gente está vendo aqui compõem o esquema. É isso mesmo. Tá? O esquema ainda inclui, tá, as chaves relacionadas. Então, se eu tenho uma chave estrangeira aqui, por exemplo, nessa tabela, o esquema inclui essa chave estrangeira também, não somente as chaves primárias e as tabelas. Tá? Então, toda a parte de estrutura é o que a gente chama de esquema. Ok? Ok. Beleza. Agora já a instância aqui, ó. A instância é quando, teoricamente, eu já peguei tudo que eu já tenho de estrutura, apliquei o meu comando e agora eu tenho realmente tabelas preenchidas de dados. Então, isso daqui, imaginando que todas essas tabelas que eu fiz, né, a criação no slide anterior, fossem agora o quê? Realmente, fisicamente em memória criados. Eu teria mais ou menos esse cenário. Aqui ele está sem exemplo de dados, né? Mas considerando que ele tem algum dado, já seria uma instância. E se eu acabei de criar aquele esquema, certo? Transformei para a tabela. Tá, ainda seria já uma instância, porque ele está pronto para receber o seu dado. Agora o seu dado vai ser colocado fisicamente em um disco e vai ser transferido entre disco e memória RAM, né? Então isso seria a instância. Mais uma vez, a instância é o total, tá? É toda a estrutura que eu tenho para ela estar pronta. E não somente um único objeto, uma única tabela. Ok? Beleza. Quando a gente tem aí o nosso MER, né, a gente quer fazer o quê? A gente quer transformar ele em modelo relacional. O MER, basicamente, ele serve para nós, seres humanos, a gente ter uma noção melhor e gráfica de como o modelo dos dados vão se comportar. Mas para um banco de dados em si, o MER não adianta nada. O banco de dados ele não sabe nem o que é isso, né? Então, a gente tem, né, o diagrama entidade-relacionamento pode ser representado por um conjunto de tabelas, esquema do modelo relacional. Conjunto de entidades. Cada conjunto de entidades do DER gera uma tabela no modelo relacional. Aqui ele fala DER, pessoal, por quê? Porque aqui ele já está mais esquema de banco de dados relacional em uma plataforma, tá? Quando você, por exemplo, gera no SQL Server um diagram, é mais ou menos o que ele vai fazer, tá? Ele vai já pegar aquela tabela e transformar realmente em um formato mais de tecnologia, um formato realmente mais estrutural, tá? Ele já não é mais um desenho, tá? Mas, enfim, é como, na verdade, os autores colocam aí as nomenclaturas. A gente, então, na verdade, está transformando o nosso modelo em tabela, tá? Necessariamente, ainda a transformação da tabela ainda não vai qual é o tipo do nosso dado, vai a parte mais básica, se ele é chave primária ou se ele é chave estrangeira. Mas ainda o tipo do dado não vem aqui, e depois a gente vai atribuir isso. Bom, quando eu tenho uma entidade forte, né, que seria no caso da conta aqui, ó, a gente tem o quê? O número e o saldo. O número, a gente pode reparar, mas ele está um pouco mais escuro aqui, né, ó. E aí esse número mais escuro, deixa eu pegar e colocar aqui o ponteiro de caneta. Ponteiro, pontador laser. Aqui, ó, ele está mais escuro aqui,
correto? E aqui está mais claro. Se eu tenho uma diferenciação, nesse caso aqui, ó, então, eu vou transformar a minha entidade em tabela, ó, contas, e vou copiar o quê? Quais são os atributos? Número e saldo, número e saldo. Sendo esse cara aqui o que está em destaque, provavelmente, então, é a minha chave primária. Chave primária arriscada. Transformei o meu modelo de entidade forte para uma tabela, dessa forma aqui, ó. Beleza? Bem simples. Como a gente define uma entidade forte e uma entidade fraca, vocês lembram? Quando uma entidade, ela não depende da outra, ela é considerada forte, tá? Se é uma entidade que tem dependência da outra, no sentido do quê? De preencher os dados que ela precisa, que ela necessita, então ela é considerada uma entidade fraca, tá? Ou uma entidade relacional, que a gente precisa do quê? Que é esse tipo de entidade aqui, ó, que precisa da relação de duas entidades entre elas, tá? Por exemplo, o carro aqui, ó, ela é uma entidade forte. O porquê? Porque eu não preciso, eu não dependo de nenhuma entidade, de nenhum dado de outra entidade para ele ser preenchido. E reparos aqui, ó, existe reparo se não existir carro? Não existe, né? Então, esse reparo só existe se o carro existir. Ele é uma entidade fraca, correto? Ela é dependente. Se alguma entidade não existir, ela não existe também. Então, ela é totalmente dependente de dado de outra entidade, correto? Nesse caso aqui, como a gente faz esse mapeamento, né? Ó, entidade fraca, tabela com a chave primária da entidade forte, a qual ela depende, mais seus próprios atributos. Então, carro, chassi, ele aqui é minha chave primária, ó, vou colocar em destaque aqui. Marca, modelo, ano, cor, placa, ó, é como se tivesse aqui todos os outros atributos dele. Beleza. E agora aqui a tabela de reparo. Reparo já está aqui, ó. E aí eu tenho o quê? Tabela com a chave primária da entidade forte. Quem é entidade forte? Chassi, ó. Carro, chassi. Aqui, ó. Então, chassi vem para cá. Mais data, tipo, valor e oficina. Data, tipo, valor e oficina. O chassi já era a chave primária na tabela relacionada, não era? Então, ele continua sendo chave relacionada. Para a gente poder verificar qual é a chave primária dessa tabela reparo, aí a gente tem que ficar fazendo o quê? Aquelas perguntas, né? Tá, somente o chassi é suficiente para ser a chave primária dessa tabela? Não. Por quê? Porque se eu tiver somente o chassi como sendo a chave primária, eu só posso ter um único reparo desse carro. Você concorda? Bom, então eu vou colocar a data. Opa, então eu tenho o chassi e a data. O conjunto, certo? Dos dois atributos formam agora a chave primária. Beleza. Agora, chassi mais a data são suficientes para formar a chave primária? Um carro, ele pode ir para a oficina na mesma data? Pode, né? Se eu vou, por exemplo, de manhã, conserto meu carro, mas eu estou voltando na oficina por um outro problema, já era, eu estou voltando 2 vezes, né? Então, somente o chassi e a data não são suficientes para ser a chave primária, então tem que colocar o tipo. O tipo aqui provavelmente é o tipo do problema, né, que ele está tendo. Problema na injeção eletrônica, problema no motor, problema, sei lá, na lataria, problema, sei lá, na bomba de combustível. Então, agora, o chassi mais a data e mais o tipo são suficientes para formar a minha chave? Sim, né? E se eu voltar com o mesmo tipo? Bom, geralmente, o que as empresas fazem é não abrir um outro chamado, né? Tentar consertar aquele tipo que você está tendo problema, porque alguma coisa falhou, né? Então, nesse caso, eu só considerei o quê? Esses 2, correto? Esses 3. Se você tivesse uma regra de negócio que precisaria registrar o cara que está voltando mais de uma vez para o mesmo tipo, aí você teria que colocar algum tipo hora aqui, porque aí não tem jeito, tá? Aí com horas diferentes fazendo parte da sua chave, aí sim você não teria problema dessa parte aí, tá? Isso vai do quê? Vai da regra do que a empresa precisa, tá, pessoal? Não tem
o que é certo e o que é errado. Infelizmente, nessa parte aí, é você muito com a parte da análise que vai ter que resolver o que vai ser ou não. Logicamente, quanto menos campos na minha chave primária, melhor, né? Mais leve vai ser a parte da consulta, tá? Então, quando transformamos para o modelo relacional, deve-se atentar aos campos que irão compor a chave primária, que é esse caso aqui do reparos que a gente comentou, tá? Bom, conjunto de relacionamentos podem ou não gerar tabelas. Conjunto de relacionamentos seriam essas tabelas aqui, né? São as tabelas que, na verdade, fazem o relacionamento de duas outras entidades. Lembrando que eu nunca posso ligar uma entidade forte com uma outra entidade forte, ou uma entidade fraca com uma outra entidade fraca diretamente sem isso daqui, né? Então, esse cara é obrigatório no meu modelo, tá? Bom, a gente tem alguns relacionamentos aqui, múltiplos, né? Binários de N para N. Quando eu tenho relacionamento de N para N, sempre vai gerar tabela, Theo. Então, geram tabela com as chaves primárias das entidades envolvidas, mais os atributos do próprio relacionamento. Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho usuários, aqui eu tenho empréstimo, e aqui eu tenho livro. O empréstimo, né, ó, é feito pelo usuário, os usuários emprestam livros. Beleza. Aqui eu tenho o código de usuário, nome, fone. Provavelmente isso daqui deveria ser multivalorado, mas vai estar aqui, ó. Usuário, código, nome, fone, certo? E aí eu tenho o livro aqui, ó, o número do tombo, título, ano, editora. Número do tombo, provavelmente, então, aqui é a minha chave primária desse cara. Agora, esse cara aqui, ó, usuários emprestam livros. Quais são os usuários? São vários usuários que emprestam livros. E os livros são emprestados por usuários. Vocês concordam que isso daqui é uma N para N, né? O tipo de relacionamento? Se é N para N, esse cara aqui, ó, a tabela que está relacionando vai virar tabela. Empréstimo virou tabela. Com o quê? Ó, N para N. Geram as tabelas com as chaves primárias das entidades envolvidas, mais os seus próprios atributos. Código de usuário, número de tombo. Código de usuário, número de tombo. Mais os seus próprios atributos de relacionamento. Data de retirada e data de devolução. Data de retirada e data de devolução. Formamos a nossa tabela empréstimos aqui, ó. Beleza. Código e número de tombo já eram chave primária, não é? Ó, chave primária aqui, chave primária aqui, ó. Continuam sendo. Aí vem a pergunta. Somente código do usuário mais número do tombo é suficiente para se formar a chave primária da tabela empréstimo? Se eu tiver só ela, o código do usuário mais número do tombo, vocês concordam que o usuário ele só pode emprestar o livro uma única vez? Certo? É esse o problema. E numa biblioteca, você pode pegar o mesmo livro N vezes, não é isso? Então, aqui, ó, eu estou colocando a data de retirada, a data que o cara vai lá e retira. Bom, esse usuário, para esse livro, nessa data, pode ser o quê? Beleza, pode ser a minha chave primária, tá? Você nunca vai estar pegando o mesmo livro, né, e retirando o mesmo livro em, sei lá, na mesma data retirados. Para você fazer isso, você tem que tirar o livro a primeira vez, devolver e tirar de novo. Tá? Então, aqui fica uma coisa um pouco mais difícil disso acontecer, né? Eu, pelo menos, não enxergo isso acontecendo na biblioteca. Então, ó, mais uma vez, é necessário analisar os campos que vão pôr a chave primária. A gente analisou aqui. Esses 3 campos formam a minha chave primária, então, tá? Desses meus relacionamentos aqui do meu MER. Tudo bem aí, pessoal? Perguntas? Tranquilos? Dúvida. Por que no empréstimo não pode ter uma chave primária? Com o nome empréstimo. Aqui nesse cara, Uhum. Então, geralmente quando você está analisando o seu cenário para desenhar o MER, você não tem chave primária aqui, ó. Você não tem como pegar e colocar. Olha, é muito raro, ou eu vou arriscar até mais falar. Eu nunca vi um único desenho de um MER no relacionamento ter uma chave primária direto. Por quê? Porque sempre ela vai estar ligando duas outras entidades, sendo forte
ou fortes, ou forte ou fraca. Tá? Na hora de você analisar esse cara aqui e transformar para o MER o seu documento, né? Não tem muito jeito de você falar com que esse cara aqui já seja o que? Uma chave primária. O porquê? Porque sempre esse cara é uma ligação de duas outras entidades. Se ele é uma ligação de duas entidades, ela é dependente. Então, você não consegue definir chave primária para ela. Tá? Por isso que esse cara aqui, ó, você, na verdade, precisa fazer sempre essa análise. É N para N? É 1 para N? Ou é 1 para 1? Sempre, você, através dessa análise da cardinalidade, que você vai verificar se ela vai ser ou não transformada em tabela. Ok? Ok. Beleza, então. Vamos lá. A gente tem um outro tipo de relacionamento aqui, ó, binários de 1 para N ou N para 1, tá? Esse é o tipo mais comum de todos, sem dúvida nenhuma, tá? No banco de dados, 70% na média é geração de tipo de relacionamento de 1 para N, tá? Bom, quando eu tenho relacionamento de 1 para N ou N para 1, se eu não tenho nenhum atributo na minha entidade associativa, por exemplo, isso é atributo, né, ó, dela. Se eu não tivesse nada aqui, ó, e tivesse um relacionamento de 1 para N ou N para 1, isso não vira tabela. Tá, ó? Então, é essa a regra. Para associar as tuplas das tabelas do modelo relacional, deve-se transpor a chave do conjunto da entidade para o outro. A chave da entidade do lado 1 é transposta para o lado N. Então, nesse caso aqui, a gente vai copiar a chave do lado 1 para o lado N. Tá? A chave transposta, nesse caso, não compõe a chave primária da entidade que a recebeu. É uma chave estrangeira. Então, nesse caso aqui, ó, quando eu não tenho nenhum atributo na minha entidade associativa e eu tenho relacionamento de 1 para N, eu não gero tabela, eu copio uma chave de um lado para o outro, do lado 1 vai para o lado N, e eu não coloco essa chave transposta como chave primária. Tá? No caso da transposição de chave, se deve-se entre uma entidade forte e uma entidade fraca, aqui ela depende, a chave transposta compõe a chave primária da entidade fraca. Isso se eu tiver uma entidade forte ou uma entidade fraca, tá? Quando eu tenho essa transposição. Por quê? Porque a minha chave fraca, ela é dependente da entidade forte, tá? Bom, exemplo aqui, ó, um país. Um país localiza-se tem localização de várias cidades, e várias cidades, né, estão localizadas em um país. Aqui, então, eu tenho o quê? Esse relacionamento de 1 para N, ou N para 1, correto? Localização é a minha o quê? É a minha entidade associativa. Ela não tem nenhum atributo, ó. Tá aqui, ó, 0 de atributo. Beleza. Eu gero tabela? Não. Para esse cara eu não gero. Países tem código, nome, continente. Código, nome, continente. Tá aqui, ó. Cidades. Código, nome, população. Código, nome, população. Tem o código da cidade, nome, população. Código de cada uma das tabelas, elas são o quê? Chave primária. Agora, o que eu faço com esse cara aqui, ó? A chave do lado 1, o código do país, vai para o lado N, vai para cidades. Código do país vai vir para cá, ó. Código do país. Para o lado da cidade. Correto? Então, o que acontece aqui, né? Eu não crio uma única tabela para ela, ó, localização, eu não preciso. Isso daqui é o que a gente chama do quê? De chave estrangeira. Esse mesmo código do país é esse cara daqui, ó. Apesar de não estar com o mesmo nome, tá, ó, é essa representação que a gente tem. Num banco de dados, não necessariamente você precisa ter o mesmo nome, tá, de uma tabela para outra. É recomendado, mas não é obrigatório. Tem casos que isso não vai dar, realmente. Se você tem duas chaves estrangeiras referenciando para uma única chave primária, que não é uma coisa difícil de acontecer, isso, certo, vai ter que ser imposto, na verdade, pelo banco, porque você não pode ter dois campos iguais para a mesma tabela. Ok? Então, relacionamentos binários de 1 para N
podem gerar tabela quando não há totalidade na sua associação. Isso daqui é o caso que quando eu tenho aqui, ó, a parte de entidade, desculpa, de atributos ligados nessa entidade associativa aqui, que não é esse caso, tá? Bom, para onde a chave deve ser transposta, né, ó? O código, eu acho que aqui esse slide deve estar invertido, pessoal, porque isso daqui é um exemplo de 1 para 1 que eu tenho. Mas tudo bem, depois a gente volta nela. Bom, quando a gente tem generalização e especificação, né, há duas maneiras de se formar o quê? Tabela, tá? Define-se a tabela para um conjunto de entidades no nível mais alto com os atributos comuns. E a tabela para cada nível do mais baixo, com os atributos próprios, mais a chave primária da entidade do nível mais alto. O exemplo é mais claro aqui, mais fácil. Vamos supor que eu tenho aqui uma entidade genérica, e essa daqui é a minha entidade mais específica, né? Ó. Na minha entidade genérica eu tenho o número e o saldo. Por quê? Porque são atributos comuns às minhas específicas. As minhas contas são ou conta corrente ou conta poupança. Na minha conta corrente eu tenho limite, na minha conta poupança eu tenho database, né? Cada vez que vence o dinheiro, vamos dizer assim, passa-se um mês, eu tenho o quê? Eu tenho um saldo a mais do rendimento da caderneta de poupança aqui, da conta poupança. Beleza. Para se formar esse diagrama em tabela, eu vou lá e monto, então, contas, número e saldo, número chave primária, número chave primária. Conta corrente, conta poupança. Ó, aqui eu copio, certo? Da minha entidade mais genérica, a chave primária, número e número, mais os próprios atributos da própria tabela. Limite, database. Ó. Beleza. Esse é um dos jeitos de se fazer o quê? A transformação de tabela de generalização e especialização. Tá? Bom, tem um outro jeito também, que é esse cara aqui, ó. Vocês estão vendo que é o mesmo desenho, né? Eu simplesmente já escrevo aqui, ó, conta corrente, conta poupança. Eu só coloco aqui das entidades mais específicas. Coloco número, saldo, limite, saldo, database. Número e saldo, eles são da minha entidade mais genérica, ó. Número e saldo. Limite, database. A diferença é, aqui eu tenho 3 tabelas, né, que eu formei, e aqui eu tenho as 2 tabelas. Qual que é mais certo ou mais errado, pessoal? Não tem dessa, tá? Aí vai de gosto de quem está criando essa base. E aí você que especifica o que é melhor para você. Eu, particularmente, gosto mais desse cara aqui, ó. O porquê? Porque aqui eu sei que é o relacionamento, por exemplo, desse cara com esse e desse cara com esse, ó. Tá? O número, ele é o quê? É 1 para 1, né? Aqui, ó, esse relacionamento. Tanto para conta corrente quanto para conta poupança. Ah, e se eu quiser saber um número, por exemplo, de contas que eu tenho? Bom, se eu quiser saber o número total de contas, independente qual seja, eu vou aqui, ó, nessa tabela. Eu quero saber um número de conta corrente, vou nessa tabela. Poupança, vou nessa tabela. Tá? A vantagem é mais organização, só isso. A desvantagem, mais lento. Se eu quiser fazer um relacionamento entre saldo, certo? E o limite das minhas contas, eu tenho que fazer um join entre essa tabela e essa, ou entre essa tabela e essa. Isso não tem o que fazer. Aqui já é direto, ó. Número, saldo e limite. Já vou na tabela direto, número, saldo e database. Já vou na tabela direto. Tá? Muitas vezes é adotada essa, por quê? Porque esse tipo é o meio mais rápido de se consultar dados. Tá? Só que você perde no quê? Na parte de visualização ou entendimento. Então, assim, não tem certo e não tem errado, tá, pessoal? Aqui é você que escolhe. Bom, atributo multivalorado, né? Deve-se gerar novas tabelas, né, a serem criadas para armazenar juntamente com a chave primária da entidade que os possui. Lembram-se do que é o multivalorado? No caso aqui do autores, né? Quando eu tenho mais de um valor ao mesmo tempo para a mesma entidade. Então, aqui, ó, os livros, ele tem o número do tombo, o título, o ano e uma editora. Isso daqui eu só tenho né, ó, um título de livro, um ano, né, do livro, uma editora do livro e um número do tom, porque ele é justamente a chave primária. Mas autores, eu posso ter diversos, não posso? Eu posso ter 1, 2, 3, 5, 10 autores do mesmo livro.
e é tudo ao mesmo tempo. Esse cara aqui, então, é o que a gente chama de chave de atributo multivalorado. Quando eu tenho esse tipo de situação, então vamos lá, livros, transformei em tabela. Número do tombo, título, ano, editora, número do tombo, chave primária. Título, ano, editora, atributos comuns. Agora, autores aqui, ó, ele começa a virar o quê? Ele começa a virar uma tabela para mim. E aí eu tenho que agora, ó, o número do tombo, que é a chave primária da minha entidade principal, já era chave, continua sendo chave. Autor. Autor por quê? Porque é o próprio atributo, né, ó, que eu estou tendo aqui, autor. Os dois fazem parte da minha chave primária. Então, autores fica dessa forma aí, ó. Tá? É desse jeito, então, que a gente transforma. Quando a gente tem registros multivalorados, né? Atributo multivalorados para quando a gente quer transformar em tabela. Se eu colocasse somente o número do tombo aqui, sem o autor ser chave, fazer parte da chave, que tipo de relacionamento a gente teria? 1 para 1, né? Ó, eu só teria um único livro para um único autor. Aí não adiantaria muito. Correto? Então é por isso que o autor aqui, ele precisa fazer chave da parte. Tá? Nesse caso, o autor está provavelmente sendo escrito como o quê? Como se fosse sendo um nome, né? José da Silva, Antônio Carlos, tá? Maria da Silva, José Antônio. Seria nome. Se eu tivesse 2 autores aqui, José Antônio, no mesmo livro, aí ferrou, né? Aí eu não poderia estar colocando dessa forma, tá? Obviamente, teria uma parte de cadastro, provavelmente de autores, que teria a sua própria chave para poder estar relacionando aqui. Ok? Quando a gente tem agregação, é uma representação de um conjunto de relacionamentos como se fosse um conjunto de entidades. O mapeamento para tabelas é semelhante ao mapeamento aplicado a entidades e relacionamentos normais. Lembrando que a agregação, tá, pessoal, é um retângulo grande que ele envolve várias ações. A única forma, na verdade, de um MER conseguir estabelecer uma sequência dos passos que estão sendo executados é através da agregação. E mesmo assim, ela não é tão forte, tá? Ela é um símbolo, vamos dizer assim, que você sabe que existe, mas dentro dele, às vezes, você não sabe qual é a sequência que vai ocorrer, tá? Então, existe, mas, assim, não tem um poder tão grande de, na verdade, decidir qual é o sequenciamento realmente das operações dentro de um MER, correto? Mas, beleza. Relacionamento de 1 para 1. Esse, pelo menos, é o cara que eu acho mais difícil, como a gente definir, tá? Para decidir como será feita a transposição de chaves, deve-se observar a participação total com relação ao relacionamento. Então, aqui, ó, nesse caso, país é capital, então já deixa eu pegar, vou fazer o seguinte, ó. Estou no slide 24. Esse cara aqui saiu fora do lugar. Então, vou colocar aqui, ó. Beleza? E aqui, caneta, ponteiro. País. O país é capital de uma cidade, correto? E uma cidade é uma capital de um país. Agora, todas as cidades são capitais de um país? É esse que é o problema, né? Ó, aqui eu tenho um relacionamento de 1 para 1, tá? Um país tem uma capital, que é uma cidade. E uma cidade, uma determinada cidade, é capital de um país. Então, realmente, a gente tem esse relacionamento de 1 para 1. Beleza. Mas nem toda cidade é capital de um país. Jundiaí, por exemplo, não é capital de um país. São Paulo não é capital do nosso Brasil. Brasília, que é uma cidade, é capital do Brasil. Beleza. Tóquio é capital do Japão. Buenos Aires é capital da Argentina. Agora, e outras cidades? Certo? Nos Estados Unidos. Tá? Las Vegas é capital dos Estados Unidos? Não, mas é uma cidade. Tá? Washington, aí sim, é capital dos Estados Unidos, que também é uma cidade. Então,
existe uma cidade que é um país, mas nem todas as cidades são capitais de um país, né? Bom, então o que a gente tem aqui, ó, eu tenho código, nome, continente. Código, nome, continente. Tudo isso daqui na tabela país. Nas cidades, eu tenho código, nome, população. Código, nome, população. Beleza. Agora, como que eu faço para determinar? Se eu coloco o código de capital aqui, ó, na cidade, no países, vocês concordam que todos os países têm um código de capital? Né? Todo país tem uma capital. Então, esse cara aqui vai ser preenchido toda vez que eu estiver cadastrando um país. Correto? Então, isso daqui me dá a totalidade de preenchimento dela, do meu registro, da minha tupla. Agora, e cidades? E se eu colocar o código da capital aqui, ó, em cidades? Bom, eu vou ter o código, nome e a população da cidade. Mas a cidade ela vai ter um código de capital? Não, nem todas, né? Somente realmente as que são capitais, mas fora isso, não. Então, eu não vou ter a totalidade do meu registro na cidade preenchido. Tá? É isso, então, na verdade, que a gente precisa estudar. Agora, o que a gente tem aqui, ó, né? Mais ou menos uma representação gráfica. Bom, Tóquio, Brasil. Eu tenho um código de cidade que é capital? Ah, eu tenho. Eu tenho Brasília, ó, seria código 3 aqui. Japão, eu tenho Tóquio, 2. Argentina, Buenos Aires, ó, 5. E Estados Unidos, eu tenho, cadê? Washington DC, ó, 4. Então, aqui eu tenho total preenchimento dos meus códigos de cidade aqui. E agora aqui, ó, e se eu fosse colocar o código do país aqui? Jundiaí. Ah, é capital do Brasil? Não, ficaria em branco. Tóquio é capital do Japão? Ah, tudo bem, preenche. Brasília é capital? Preenche. Washington DC? Preenche. Buenos Aires? Preenche. Rio de Janeiro? Não, não é, né? Capital do Brasil mais. Já foi, mas não é mais. Dallas, também, mesma coisa, não é? Então, aqui eu não tenho totalidade de preenchimento do meu dado. Então, por isso que o código da cidade aqui, ó, cidade capital, vem para país, em vez de vir para cidade. Tá? Esse daí é o tipo de relacionamento de 1 para 1. É único, que não tem jeito. Você tem que, na verdade, aplicar algumas frases, tentar ver, analisar qual é realmente a que tem, né, totalidade no seu preenchimento dos dados, para você poder divulgar e para você determinar qual vai ser a transposição de chave. Tá? É o único jeito. E só essa daí também. Agora, de 1 para muitos e muitos para muitos, sem problema, né? Pessoal, perguntas? Essa daqui, então, na verdade, foi a transformação do MER. Vocês têm mais alguma pergunta em referente a ela? Eu não, eu tô tranquilo. Tranquilo? Baseado nessa apostila, pessoal, é que vocês vão fazer o quê? Fazerem essas daqui, tá? Os exercícios agora. Que é justamente aquela parte lá de começar a fazer essa parte aqui, ó. Então, ó, vamos pegar um enunciado aqui. A partir desse exercício aqui, né, ó, em um determinado imóvel, as 5 salas, daqui vocês vão desenhar o MER, e do MER vocês vão fazer o quê? O MR, tá? É a mesma coisa para esse e para esse, tá? Todos esses 3 exercícios aqui tem lá também uma referência do quê? De vídeo para vocês estarem consultando agora os possíveis resultados de como vocês têm que fazer. Tá? E por quê? Porque vocês vão ter que pegar, analisar cada um dos cenários, entendendo e analisando esses cenários, vocês vão começar a desenhar esses diagramas lá. Ah, desenhou? Beleza. Transforma agora ela em tabela. Tá ok? Bom, beleza. Fechou, pessoal. Então, a aula de hoje, na verdade, é o quê? É mais exercício para vocês fazerem, tá? Tentem fazer, por favor. Se vocês não conseguirem algum deles, me falem, porque a gente, na verdade, vai precisar... Aqui é o banco de dados, é esse daqui. Porque a gente precisa realmente ter esses caras aqui certinhos. Isso daqui é a base, se vou bem ver a verdade, banco de dados Zoom, né? Mas para isso, depois, é muito importante para vocês justamente saberem tipo de cardinalidade entre tabelas,
chave primária, chave composta, chave estrangeira, tá? Chave secundária, quais são as diferenças, isso daqui determina muita coisa para frente, na hora que a gente estiver realmente fazendo a parte prática, tá? E não vai demorar muito, tá? A aula de vocês é mais acelerada, então vocês vão chegar bem mais rápido. Aqui eu já vou estar colocando a parte do quê? De formas normais, álgebra relacional, basicamente, e depois a gente entra na parte de SQL. Tá ok? Fechadíssimo. Fechou, então, pessoal. Vou estar deixando a aula disponível, então, na gravação lá para vocês. E tentem fazer os exercícios. Tendo problema, coloquem lá no fórum de dúvidas, fazendo favor, tá? Ou me mandem através do Canvas a dúvida de vocês, se vocês não quiserem colocar lá, eu tento pegar e responder. Se for o caso, eu gravo até um vídeo, não tem problema, para tentar responder aí vocês. Tá? Mas não deixem de tentar fazer os exercícios, eles são importantes. Fechou. Beleza, então, pessoal. Beleza. Tranquilo, então. Por enquanto é só. Obrigado aí pela presença, hein? Eu que agradeço, Saito. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Falou, rapaziada. Falou.